Vizinha, eu tenho uma meta de vida aqui, eu e você. Eu quero te contar, te ensinar o caminho para você acessar a sua prosperidade para além do seu financeiro. Joy, mas como assim? Eu vou te contar que prosperidade, ela não é apenas sobre dinheiro. Tem muito mais pontos que envolvem a prosperidade e que quando, inclusive, você se permitir acessar esses pontos, você vai viver a sua prosperidade financeira. Então, bora juntas falar sobre prosperidade no dia de hoje. Eu vou trazer para vocês pontos importantes. Então, pega papel, pega caneta para você começar a fazer as suas anotações, porque a gente vai trabalhar aqui para que você viva aí a sua prosperidade na vida. Bora juntas? Enquanto a mulherada vai chegando, eu vou deixar as boas-vindas para quem está aqui agora. Sejam todas muito bem-vindas. Estava com saudade de estar aqui com vocês. Gi, Fabi, Mi, coisa linda, muito bom. Vamos lá, vamos começar aqui. Para a gente poder começar, eu quero trazer uma história, que é a minha história. O que acontece? A Van chegando, a Fabi e a Gi estavam aqui, daqui a pouco elas voltam. O que aconteceu na minha história para que eu conseguisse começar a despertar e entender que prosperidade ia para além do financeiro. Ela inclui o financeiro, mas ela vai para além. Ju, boa tarde, sua linda. Durante muito tempo da minha vida, vamos falar assim, durante 37 anos da minha vida, eu acreditei que prosperidade fosse viver o seu lado financeiro. Se você jogar no Google prosperidade e em imagens, você vai ver um monte de imagem de árvore com dinheiro, de homem em cima de dinheiro olhando para o nada, mulher subindo uma escada que não dá para o nada, de terninho, com salto. Então, vem essas imagens de prosperidade. Mas só vem essas imagens de prosperidade, não vem outras imagens de prosperidade. E eu, Joy, não sou nada contra essas imagens, inclusive eu amo dinheiro, ele é muito bom, ele facilita muito a nossa vida e a realização dos nossos sonhos, mas o dinheiro, principalmente quem é aluna, sabe que ele é uma área de resultado, de ações que a gente faz em outras áreas da nossa vida. A Mari aqui, beijo Mari! Seu horário do almoço, lembrei agora, seu horário do almoço, lembrei do que a gente conversou ontem, coisa linda, vamos lá. Então assim, o que acontece? Falando da minha história, eu fui entendendo que existe o financeiro, mas existe uma vida. E conforme a gente se posiciona na nossa vida, a gente vive os nossos resultados. Inclusive, alunas, hoje nossa aula vai estar bafônica, falando sobre propósito. Eu vou trazer muita coisa para vocês importante, falando, né, da nossa identidade, enfim, então estejam todas lá. E também vou contar uma novidade para vocês em primeira mão. E aí depois, no outro momento, eu venho aqui para poder divulgar para as outras mulheres. Mas durante esses 37 anos, o que aconteceu? Eu entendi, né, aprendi com as pessoas da minha família que eu precisava trabalhar muito para conseguir ter o reconhecimento financeiro, o reconhecimento de que eu tinha dado certo na vida, o reconhecimento que basicamente os meus pais, dentro de uma cartilha, falaram que era o correto, porque eles também aprenderam isso e vem se reproduzindo de geração em geração. Então você se forma numa faculdade,
você compra uma casa, você tem um bom emprego, você casa, você fica mudando de cargo dentro da empresa para mudar de salário. No meio de tudo isso, você engravida naturalmente, plena, linda e maravilhosa, de uma menina e um menino. Isso daí foi tudo história dos meus pais, tá? Inclusive a menina e o menino. De uma menina e um menino, você tem 2 carros, 0 na garagem, você faz viagens anuais e se você conseguir gabaritar essa cartilha, você deu certo na vida. E você tá rica, tá próspera. Então eu entendi que era isso. O que eu fiz? Eu comecei a trabalhar desde muito cedo, me empenhar para cumprir essa cartilha. Só que a vida acontece, né? Então a cartilha aqui ela não aconteceu, principalmente dessa forma. Mas na questão de carreira, eu sempre me dei muito bem. Então, nas poucas empresas que eu trabalhei, porque eu fiquei muito tempo, eu era muito reconhecida, porque eu não tinha problema, vai lá, faz, acontece e tudo mais. E óbvio que quando você tem essa postura de resolver problema, de liderar a equipe, de ir para frente, você acaba vivendo o reconhecimento financeiro. Então, eu vivi durante uma grande fase ali, uns 10 anos da minha vida já como líder máxima de equipes, diretora de uma parte dentro de uma empresa de hortifruti. Eu vivi grandes salários e eu falo para vocês que assim, naquela época, o que eu tinha na minha vida, né, do ter, era só o salário e reconhecimento, porque o resto eu era completamente perdida. Então o que eu fazia? O meu casamento estava péssimo, a minha saúde estava péssima, o meu peso sempre muito alto, eu brigando com a balança, eu completamente desfocada, perdida dos meus amigos, porque eu trabalhava tanto que eu não tinha tempo para nada, eu com um vazio interno e emocional de querer engravidar e não conseguir engravidar, e as minhas amigas todas engravidando, então tava tudo do avesso. E aí o que eu fazia? Eu tentava mascarar tudo isso que não tava legal, trabalhando muito, e como eu trabalhava muito, eu era reconhecida financeiramente. Aí eu era reconhecida financeiramente, aí eu gastava tudo, comprando coisas que eu não precisava, com um monte de viagem que foi super legal e tá tudo bem, trocando de carro todo ano, comprando um apartamento atrás do outro. E eu achava que eu tava vivendo a prosperidade. Até que eu fui tentar engravidar, e aí eu entendi que eu precisava de uma fertilização por conta do meu esposo. Então a grande maioria das mulheres que tá aqui já sabe dessa história. E não foi tão fácil engravidar pela fertilização. Eu precisei de passar por 3 fertilizações que deram aí um todo de 4 anos. E no meio desse processo, eu comecei a entender que a vida que eu estava levando, de trabalhar muito para pagar a conta, para me sentir realizada e tampar os buracos emocionais, ela não estava saudável. Eu tava ali me sentindo com um monte de problema, então eu tava sobrecarregada, eu tava insatisfeita, eu tava naquela sensação de que você tá correndo atrás, né, corrida de ratos, eu tô correndo atrás do meu rabo, eu corro e não saio do lugar, então eu faço FIV e não consigo ter resultado. Eu tento melhorar o meu relacionamento e não consigo melhorar. Aí a gente viaja para melhorar o relacionamento. Na viagem tá tudo bem. Quando a gente volta, o mundo desaba de novo. E as coisas não iam. Então parecia que eu tava ali patinando e não ia. Alguém já se viu assim em alguma área? Me conta. E aí, em 2019, eu comecei a entender que tava tudo errado, que viver daquela forma eu ia, em pouco tempo, ter outros tipos de problema para além dos que eu já estava tendo. Eu ia burnoutar,
eu ia ter um problema de estresse grave, porque estava muito pesado. E foi nesse momento que eu comecei a despertar, que eu comecei a entender que a vida não é viver essa corrida de ratos, que não está tudo bem, que não é normal você trabalhar 12, 14 horas por dia para você ter um salário e você tampar todos os seus buracos emocionais com esse salário. Que a gente pode e deve, que a gente veio nessa vida para viver uma harmonia entre a vida pessoal, entre a vida profissional, entre tudo aquilo que faz bem pra gente, que nutre a gente, da gente. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender que não dava para eu ficar focando apenas num aspecto da vida, que no meu caso era o aspecto financeiro. Eu focava no financeiro e eu negligenciava todos os outros. Quem é aluna da escola sabe que existem 5 áreas da felicidade. E essas 5 áreas, elas precisam estar em movimento na nossa vida. Elas não precisam estar todas nota 10. Mas a gente precisa estar olhando e movimentando essas 5. Quais são essas 5 áreas? São os nossos relacionamentos, a nossa carreira, a espiritualidade, a saúde e o dinheiro. O que andava para mim com muito esforço? A carreira e o dinheiro. Mas era muito esforço, era o dia inteiro me esforçando. E aí eu fui entendendo que se eu continuasse dessa forma, eu não ia mudar os meus resultados, eu não ia viver a realização do meu sonho da maternidade, eu não ia viver outras realizações. E eu fui buscar ajuda com terapeuta, com mentorias, para que eu conseguisse começar a me encontrar, a me entender. A Kelly colocou assim, eu me sentia correndo atrás de vento, como se nada fizesse sentido. Era bem isso que eu me sentia também. A gente faz aquela sensação, né? Eu fiz, me esforcei pra caramba. O dia passou que eu nem vi de tanta coisa que eu fiz e no final do dia parece que eu não fiz nada. Parece que não tem resultado. Então é um negócio que é desafiador, né? E aí o que acontece? A gente vai se sentindo nessa corrida aí atrás do vento que a Kelly colocou, na corrida de ratos, a gente vai se sentindo cansada, esgotada, com dificuldade de viver a nossa alegria, de enxergar a alegria nas pequenas coisas do dia. Ruth Maraia, não acredito que você tá aqui. Ai, que saudade. Ruth trabalhou comigo nesse último hortifruti que eu trabalhei lá até 2019. Então a gente começa a sentir, a ter problemas nos nossos relacionamentos. A gente começa a sentir uma desconexão profunda da gente, tipo, o que eu vim fazer nessa vida? Parece que não tem sentido a vida. E aí, a vida ela começa a ficar um buraco, ficar negra. Uma vida que era toda colorida, começa a ficar preta e branca. E quando chega nesse ponto, a gente precisa... De verdade, se você está vivendo esse ponto, ou se você já viveu esse ponto, a gente precisa parar e se questionar. O que a Kelly colocou aqui. Eu vivo a minha vida para ser feliz. 20, 30 dias de férias para ser feliz. Na sexta-feira, no final do dia, no sábado e no domingo de manhã, porque no domingo de tarde eu já tô com ataque cardíaco, porque eu sei que eu vou ter que voltar na segunda-feira para trabalhar. Eu vim nessa vida para viver esse tipo de vida, para viver essas migalhas de momentos de alegria. E quando a Kelly coloca aqui, eu não sei ela, mas eu tinha essas migalhas de momento de alegria. E essas migalhas, elas eram sempre para fora.
Eu não conseguia viver a minha alegria interna comigo. A minha alegria de repente, estar sentada no sol. Quem me acompanha sabe que eu amo estar no sol. Tava lá agora há pouco sentada. De estar sentada no sol, respirando ar, olhando para a vida e agradecendo. Eu jamais, naquela época, poderia acessar esse lugar e entender que ele me faria sentido de alguma forma. Porque era muita desconexão, eu estava sempre muito no automático. E aí, eu vou trazer para vocês 3 passos para que você saia desse lugar e comece a acessar a sua prosperidade na vida. E eu queria muito que vocês começassem a anotar, porque esses passos são passos importantes para tirar você desse modo automático e entender que sim, eu vou trabalhar, eu vou me sentir realizada, sim, eu vou ganhar dinheiro, mas eu também vou viver a vida. Eu vou viver uma vida com sentido, porque a prosperidade, muito antes de ser sobre dinheiro, ela é sobre você, porque tem um monte de gente de dinheiro muito bem rica, milionária, que não é próspera. E tem um monte de gente que tem menos dinheiro, mas que é próspero. Porque não adianta nada você ter dinheiro e você não viver a vida. Então, a gente precisa unir os dois. E eu sou muito a favor do dinheiro, minha gente. Eu acho extremamente importante. Eu trabalho, eu gero dinheiro. Eu tenho meus planejamentos futuros ousados, financeiros, mas eu sei que eles são resultados dos meus movimentos. E quem se conecta comigo, eu sempre vou incentivar vocês a também enxergarem o dinheiro como prosperidade, mas entender que não é só sobre o dinheiro. Então, vamos lá, vamos falar de 3 passos para que você comece a acessar a sua prosperidade. Vai me falando aqui se está fazendo sentido. O primeiro passo é você reconhecer que do jeito que tá, não tá legal. Que não é normal viver uma vida correndo atrás a corrida de ratos, ou correr atrás do vento, como a Kelly colocou aqui, e chegar no final do dia e parecer que você não fez nada. E acordar no dia e parecer que a vida não tem sentido. E trabalhar um ano inteiro para ter 20, 30 dias de férias. E trabalhar a semana inteira para que o final de semana chegue. Não é normal. A gente precisa reconhecer que se a gente está vivendo essa vida, precisa de ajuste. A Kelly colocou aqui: sou muito grata a Deus por ter tomado a decisão de entrar na escola. Hoje a vida está muito mais leve. Coisa linda, Kelly amada. O meu objetivo é esse. É que a vida de vocês fique uma vida com mais sentido. Que seja uma vida leve. Onde as 5 áreas da felicidade estejam acontecendo. Onde você consiga viver a sua prosperidade nas 5 áreas. Porque não adianta nada. Eu tava lá na corrida de ratos, financeiramente eu tinha dinheiro, mas o meu corpo tava todo estraçalhado por dentro. As minhas emoções estavam lá no pé. E aí eu queria realizar o sonho de ser mãe. O bebê não chegava, eu tava toda desequilibrada. Quanta mulher que tá lá, eu trabalho também com o corporativo, burnoutada, de tanto que trabalha, mas não consegue viver a vida, não consegue harmonizar o pessoal com o profissional. Então, se você tá nesse momento, o primeiro passo é reconhecer que não é normal. Reconhecer já é um grande passo, porque muita gente tem dificuldade de reconhecer. O segundo passo é entender que a gente precisa redefinir a rota.
Então tá, eu entendi que não tá legal. Por exemplo, a Kelly, que é aluna da escola, ela colocou aqui que ela tomou a decisão de entrar na escola. Então ela entendeu em algum momento que a vida que ela estava vivendo, da forma com que ela estava vivendo, não estava legal, não era normal. Ela tomou uma decisão. Não dá para ser dessa forma, eu preciso redefinir a rota. Sozinha, gente, é desafiador. Eu, durante 4 anos, queria redefinir a rota e tava lá sozinha. Não consegui. Aí eu precisei investir em mim. Terapia, mentoria, e fui fazendo o que eu precisava fazer para conseguir sair daquele buraco que eu tinha me colocado. E o terceiro ponto é você buscar essa harmonia. Como é que eu faço para me sentir vivendo a minha vida de segunda a segunda, 365 dias do ano, não apenas no final de semana ou nas férias? Como é que eu faço para viver uma vida com sentido e com resultado na minha vida pessoal e na minha vida profissional? E aí eu quero trazer para vocês um outro ponto. Quem já tá aqui comigo, né, desde o começo da live, eu falei das 5 áreas da felicidade. E dentro das 5 áreas da felicidade, quem anotou aí, vai entender o seguinte: carreira, relacionamento e espiritualidade são áreas de movimento. Eu preciso estar olhando e movimentando elas. Eu preciso olhar para os meus relacionamentos comigo, com o meu par, dentro da empresa, com os meus pais, com os meus filhos. Eu preciso olhar esses relacionamentos e cuidar desses relacionamentos. Só que eu só consigo cuidar, óbvio, dos relacionamentos com as pessoas se eu me relacionar bem comigo. Então, essa é a primeira área. A segunda área, a carreira, é você realmente fazer aquilo que você gosta, aquilo que te faz sentido, aquilo que te alegra o coração, que conversa com os seus valores. O terceiro é a espiritualidade. É você parar, olhar para o céu, receber essa energia da vida, se conectar com o que você acredita, silenciar para se escutar. Isso é espiritualidade. E aí, quando você tem essas 3 áreas, né, em movimento, a sua saúde e o seu dinheiro acontecem. Por quê? Porque saúde e dinheiro são áreas de resultado. Então, se você tem as 3 áreas em movimento, você tem resultado na sua saúde e no seu financeiro. Agora, quando você tá lá, na carreira desequilibrada, seu relacionamento tá completamente numa desarmonia que não tem fim, sua espiritualidade tá lá no pé, você não consegue respirar com presença uma vez no seu dia. Como é que você vai querer ter saúde, ter resultado na saúde e ter dinheiro? Não acontece, o resultado ele não vem, não. O seu corpo adoece, você tem problemas financeiros, você se endivida, você gasta mais do que você ganha, acontecem coisas na sua vida de quebrar geladeira, carro, seja lá o que for, de tá pegando de você, do seu orçamento, valores que não estavam programados para essas necessidades que acontecem. Então, a gente precisa começar a trazer essa consciência de que a saúde e o dinheiro, eles são resultados do seu movimento naquelas 4 áreas, e naquelas 3 áreas. E como é que a gente faz, né, para entrar em ação e fazer as coisas acontecerem? Eu vou dar 4 passos para vocês. Vamos anotar os passos aí e vão me direcionando. Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo para vocês? Tá sendo contribuição? Coloca aqui para mim, para que eu saiba. Então, quando a gente fala, né, de passos práticos para a gente entrar em ação e começar a ativar essa prosperidade, o primeiro deles é o nosso cuidado pessoal. Gente, muitas vezes a gente vira e fala assim, porque meu marido não colabora, porque
na empresa o meu chefe não consegue enxergar o que está acontecendo, porque os meus filhos só aprontam e eu sou chamada na escola. Então a gente começa a colocar a culpa no mundo, a apontar o dedo para os outros, dos erros dos outros. Só que a gente esquece de olhar para o nosso. E eu sei o quão desafiador é isso, porque durante 37 anos, sim, eu apontei muito o dedo para os outros, de coisas que não aconteciam na minha vida, responsabilizando os outros. Só que, na verdade, a maior responsabilidade é minha, porque tudo começa comigo. Eu sou energia. Tudo aquilo que eu vibro, eu atraio. Se eu estiver vibrando medo, raiva, eu vou atrair essas situações. Agora, se eu estiver vibrando amor, alegria, gratidão, eu vou atrair essas situações. Então, sempre que você estiver vivendo algo que não está legal, você precisa olhar para você. Por isso que o cuidado pessoal é o primeiro ponto prático para você entrar em ação. Reserva lá, que seja, para quem não tem nenhum cuidado consigo mesma, que está sempre, pronta para o mundo, para os outros, reserva 10 minutos do seu dia, 10. E vai respirar, vai tomar um banho de presença, vai escutar uma música gostosa, vai ler um devocional, vai fazer alguma coisa só por você. Ficar em silêncio, escrever como você está se sentindo, se perceber, fazer alguma coisa só por você. Pega esse tempo para cuidar de você dentro. Não é para ir no salão, para se arrumar para ir trabalhar. Tudo isso faz parte do processo, mas é o fora. Eu tô falando do dentro. A gente precisa cuidar de dentro. Quanto melhor a gente tá dentro, melhor a gente transborda para fora. Então, melhores são os nossos relacionamentos, melhores são as nossas decisões, as nossas atitudes na nossa carreira, melhor é a nossa conexão espiritual. Com isso, a gente tem melhores resultados na saúde e no dinheiro, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você merece ter pelo menos 10 minutos do seu dia para você. Começamos. Segundo ponto, faz a nutrição dos seus relacionamentos. Expressa para o seu esposo um pequeno gesto de carinho. Dá um elogio para ele de alguma coisa. Você sempre critica seu esposo porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque é bagunceiro. Elogia. Pega alguma coisa de bom que ele faz. Todo mundo tem um monte de coisa boa que faz. Seja gentil, elogie. Pratique a escutativa com empatia. Ontem meu esposo chegou em casa e falou assim pra mim: Joy, eu tenho uma bomba pra te falar. Aí eu parei o que eu tava fazendo. Eu olhei bem pra ele. Ele tinha acabado de chegar em casa. As meninas estavam vindo da minha mãe. Aí eu parei, eu olhei pra ele e eu falei assim: fica tranquilo, meu esposo. A mulher adulta vai escutar e vai saber administrar essa bomba. Me conta o que é. Conclusão. A gente tem uma viagem marcada. Esse ano eu decidi que a gente não ia fazer uma festa grande para as meninas, igual a gente faz todo ano, e a gente ia viajar para um lugar gostoso em família. E a gente marcou essa viagem. E aí, no emprego dele, ele vai ter uma viagem de negócios nesses dias. E aí, o que eu fiz? Eu falei, tá tudo bem. A gente liga lá e a gente reorganiza uma nova data. E aí ele pegou e falou assim pra mim: nossa, você tirou um peso das minhas costas. Aí eu falei assim: parece que você não me conhece. Ele falou: não, mas eu me conectei com a Joy lá de trás, estressada, que sempre tinha um problema, né? Era mais um problema para um problema, não conseguia encontrar a solução. E aí foi super de boa. Então, o que eu tô querendo te dizer com isso? Quando a gente tá com a nossa escuta ativa, quando a gente
está gentil com a gente consegue estar com uma escuta ativa, a gente consegue ser gentil com o outro. Quando a gente trabalha uma mentalidade de solucionar os nossos problemas, a gente também tem uma mentalidade desenvolvida para solucionar os problemas que acontecerem da vida. E esse trabalho todo de autoconhecimento vai fazendo com que a nossa vida fique mais leve. E nesse lugar a prosperidade ela brota, ela vem, ela acontece. E aí o terceiro ponto, que bom, Raquel, que tá fazendo sentido aí. Joaninhas, minha gente, para quem não sabe, são insights. Alguma coisa que eu falei que tocou aí, você ativa a joaninha aqui pra gente. O terceiro ponto é o seu propósito. É se conectar com o propósito na sua vida. É lembrar que a gente veio nessa vida com dons e talentos para serem expressados. Então vamos expressar esses dons, esses talentos e encontrar uma forma de ser remunerado por isso. Porque fica mais gostoso trabalhar. Às vezes você está num trabalho que tem um monte de planilha para você fazer, para você entregar, para você analisar. Só que você é aquela pessoa do relacionamento que gosta de falar. Você nunca vai ser feliz preenchendo planilha. Você precisa buscar um lugar, até mesmo dentro da própria empresa, onde você consiga se expressar. Já de repente uma outra pessoa que é mais introspectiva, que é mais analítica, que é mais das planilhas, às vezes ela tá lá num atendimento. Aquilo é péssimo para ela. Ela não se sente confortável. Então a gente precisa encontrar formas de fazer, de transbordar aquilo que faz sentido pra gente. E o quarto ponto é você trabalhar uma gestão financeira consciente. Então, assim, outro dia veio uma aluna para mim e falou: porque eu tô com uma dificuldade financeira aqui, não sei o quê. Eu falei: tá bom, você sabe quanto você tá gastando? Você sabe quanto você ganha? Eu não sei. Eu falei: então, o primeiro ponto é esse. A gente precisa saber quanto entra e quanto sai, pra gente saber aonde que tá a questão e poder organizar isso. Né? Isso é a parte mental, racional, que eu tô vendo. Aí, obviamente, depois, dentro da escola, eu aprofundo em outras crenças muito mais profundas para entender por que esse dinheiro, né, não tá fluindo. Mas isso é uma questão mais profunda que só dá para fazer dentro da escola. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem chegar nesse nível de saber o quanto ganha e o quanto gasta, para poder sim fazer uma gestão financeira, de repente investir num curso, né, sobre finanças ou numa mentoria para poder ajudar você a organizar tudo isso e prosperar também financeiramente. Mulherada, vocês têm perguntas para me fazer? Quer trazer algum ponto aqui para mim para eu poder falar? Que eu já tô chegando aqui no nosso final. A ideia é que, para quem tá aqui assistindo agora, toda terça-feira a gente faça uma live falando sobre algum tema, né, de prosperidade. Essa live ela vai ser uma live curta. Hoje eu comecei meio-dia, mas ela vai ser sempre do meio-dia e meio até mais ou menos 1h da tarde, pra gente trazer um assunto pontual e transbordar sobre esse assunto, para que você sim viva a prosperidade na sua vida como um todo. E aqui eu queria deixar para você como uma reflexão final, além desse convite para você vir toda terça-feira comigo, você entender que a verdadeira prosperidade ela é uma harmonia entre todas as áreas que são importantes da sua vida. Você estar com o seu esposo, presente para o seu esposo, gentil com o seu esposo, escutando ele sendo escutada, isso é prosperidade. Ontem à noite, o meu esposo chegou, as meninas chegaram, e aí sabe o que a gente fez? A gente foi colocar o pijama nelas.
Então eu tava colocando pijama em uma, ele tava colocando pijama na outra. E aí eu comecei na barriga da Manu, que era com quem eu tava, a fazer assim. E ela dava risada. Aí ele começou a fazer na Manu. Aí eu peguei e falei assim, agora eu quero que faz na minha. Aí vieram os três fazer na minha. E aí depois a gente foi na do meu esposo. E naquele momento que a gente tava rindo, se divertindo, tipo 10 horas da noite, eu virei e eu falei assim, isso é prosperidade. Então o nosso olhar para a vida, ele muda todos os nossos resultados. E eu me emociono. Nossa, ontem eu me emocionei quando a gente estava naquele momento. E quando eu consegui conectar aquele momento à prosperidade. Porque há 4 anos atrás, para mim era completamente distante entender que a prosperidade, ela tá desde os pequenos movimentos que a gente faz até os movimentos grandiosos. E que quanto mais a gente conseguir acessar e viver com presença esses pequenos momentos, mais os grandiosos momentos vêm. Porque a nossa energia transborda e chega em quem precisa chegar. E a nossa vida vai fluindo com mais facilidade em todas as áreas. Se tá difícil alguma área da sua vida, tá no cabeção. Precisa de olhar e reajustar a rota. Porque a gente não veio nessa vida para viver uma vida difícil. Ela vai ter desafios, sim, para todos nós. Mas a forma com que a gente lida com os desafios é que faz a diferença para os nossos resultados. Ontem, quando meu esposo virou e falou da viagem que ele tinha a trabalho, eu poderia ter olhado como um problema, ter ficado extremamente irritada e nervosa com ele e acabar com a nossa noite. Ou eu poderia olhar com o olhar da mulher protagonista que soluciona, resolver a situação e viver um momento próspero igual a gente viveu logo na sequência com as meninas. As nossas decisões, elas determinam os nossos resultados. E a gente precisa começar a acordar mais para isso. Porque muitas vezes a gente reclama das coisas, mas a gente reclama, só que a gente não faz o que tá na nossa mão, aquilo que só a gente pode fazer. A Fabi colocou aqui, a prosperidade está nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. A Fabi, ela é aluna da escola, ela é tutora da escola, ela é amiga pessoal, ela é tudo aqui pra mim. E a gente tem um grupo, eu, ela e a Gi, onde a gente transborda prosperidade em diversos momentos do nosso dia. E a gente com os nossos filhos, a gente com o nosso esposo, e é isso que a gente vai começar a transbordar aqui para vocês também. Então, o meu convite para a gente finalizar aqui é que você escolha uma dessas 5 áreas que eu trouxe da felicidade e determina para você, faz uma lição, um crescer de casa. Essa semana a gente vai se encontrar toda terça e eu espero toda terça você estar aqui comigo e você viver esse aprendizado que eu vou trazer na nossa live do dia. Então viva nessa próxima semana, de hoje até terça-feira que vem, o quê? Escolher uma dessas 5 áreas da felicidade que a gente está falando para você focar, para você falar, tá bom, o que diferente eu vou fazer todos os dias dessa semana para essa área. Não importa qual seja, e não importa o seu movimento. De repente você vai focar na saúde e você vai falar assim, eu tô bebendo pouca água e eu vou beber 100 ml a mais de água por dia. Gente, é 100 ml. Comemora. Já é um passo que você tá dando diferente para sua saúde. A gente precisa valorizar, a gente precisa comemorar.
Então, você vai escolher aí, vizinha, um passo para você começar a fazer diferente? Me conta. Quem tá aqui ainda comigo e tá desde o começo da live, eu tô finalizando. Coloca para mim uma palavra. Por que valeu tá aqui na live hoje? E as alunas, hoje à noite temos aula dentro da escola. A gente vai falar sobre propósito. Vai ser um tema bem importante para todas nós, para todos os projetos que vocês têm. E eu vou abrir meu coração falando de um propósito meu, de uma vulnerabilidade minha, né? E eu espero todas vocês lá comigo, me apoiando, rindo e chorando e prosperando junto comigo. Então tá. A Van colocou aqui mente. A Fabi colocou consciência. A Aline colocou: a sua decisão de hoje molda os seus resultados de amanhã. É aquela história, né? De que o que eu planto hoje eu vou colher amanhã. Não tem como ser diferente. Isso é uma lei espiritual. É a lei do dar e receber. Tudo aquilo que eu dou, eu recebo. Então, tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. E aí, hoje o Café com Deus Pai, minha gente, quem tem o Café com Deus Pai aí, faz ele, geralmente eu divido com vocês, né, nos stories. Mas hoje tava todo dia é muito especial. Mas hoje tava muito especial falando o seguinte: mergulhe, profundidade. A profundidade, ela é o quê? É você mergulhar em você, é você mergulhar, é você aprofundar as suas raízes no seu conhecimento sobre você. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você vive o que você veio viver aqui, quanto mais você se conecta com quem você é, com a sua essência, com Deus, com quem você acredita, com a sua fé, mais você transborda prosperidade para a sua vida e para a vida das pessoas. E tem aqui a frase que ele fala, né? Deus permite que nossas dificuldades se transformem em possibilidades para que elas sejam chamadas de milagre. Então ele está única e exclusivamente falando pra gente o seguinte: aprofunda em você, conheça sobre você, mergulhe em você, para que você viva o seu milagre, tá? Então bora, terça-feira que vem, 12:30, temos nosso encontro aqui, já deixa anotado na sua agenda, e bora viver a vida, viver o dia. Um beijo grande em todo mundo, vamos juntas viver a prosperidade, porque já é permitido sermos prósperas na vida pessoal e profissional. Beijo!